Logo depois, a gente trabalhou com a ideia, o conceito, a diferenciação de pessoas físicas e pessoas jurídicas, certo? E a gente iniciou a nossa conversa falando sobre as pessoas físicas, que são todas as pessoas naturais, o indivíduo, o ser humano, desde o nascimento até a morte, certo? E essa pessoa física, ela tem algo que a gente chama de personalidade jurídica, que são representadas, essa personalidade jurídica ela é representada basicamente pela possibilidade de possuir deveres e direitos frente ao Estado de Direito, certo? E ela é sempre a pessoa física identificada por um CPF. Então, pessoa física é o ser humano, é o indivíduo, é a pessoa de fato. E ela está ali representada, tendo personalidade jurídica desde o nascimento até a morte. E aí a gente trouxe lá na nossa aula o artigo 2º do Código Civil, que fala o seguinte, que a personalidade jurídica é atribuída à pessoa desde o momento do nascimento com a vida. Contudo, é resguardado seus direitos desde a concepção. E aí a gente conversou basicamente sobre 3 teorias que surgiram a partir desse artigo do Código Civil, né? E a gente tem a teoria natalista, a gente tem a teoria concepcionalista, e a gente tem a teoria da personalidade condicionada, né? A teoria natalista, ela vem exatamente a palavra de nascimento. Então, pela teoria natalista, a gente consegue compreender que a personalidade jurídica é adquirida a partir do momento do nascimento com vida. Então, para essa corrente, para essas pessoas que aderem a essa teoria, a criança, a pessoa apenas vai ter personalidade jurídica a partir do momento do nascimento com vida. Então, se a gente tem, por exemplo, um natimorto, que é aquele feto, aquele embrião que nasce morto, na realidade não nasce, né, mas que é concebido morto, ele não teria personalidade jurídica, logo, ele não teria direitos. E aí, nessa concepção, o nascituro, que é aquele que ainda está no ventre, também não teriam direitos, tá? Uma segunda teoria, uma segunda corrente, que é a corrente dos concepcionalistas, ela defende a ideia de que a personalidade jurídica ela é adquirida a partir do momento da concepção. Por isso, esse nome concepcionalista. A concepção, lembre-se, é o momento exato em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, a partir daquele momento que a gente tem a fecundação, a concepção, os direitos daquele potencial ser humano já estão resguardados. Ele já tem personalidade jurídica a partir daquele momento, né? E, por fim, a gente tem a teoria da personalidade condicionada, que é exatamente o meio termo entre elas e é a teoria mais defendida hoje, né, pelos doutrinadores, pelos juristas do direito. E ela defende o seguinte, que a personalidade ela é condicionada ao nascimento com vida. Então, se um nascituro, que é aquele que ainda não nasceu, que está no ventre, nasce com vida,
essa personalidade dele retroage ao momento da concepção e ele tem todos os direitos adquiridos naquele momento pretérito, né? Naquele momento da concepção. Agora, se a gente tem a possibilidade, se ele nasce morto, se ele é um natimorto, ele não adquire essa personalidade jurídica, logo ele nunca se torna uma pessoa de fato dentro do direito, uma pessoa com personalidade jurídica. Isso traz uma mudança muito grande, especialmente no direito sucessório. Se, por exemplo, eu e minha esposa temos um filho, concebemos um filho e durante a gravidez da minha esposa eu morro e esse feto, esse nascituro, ele nasce com vida, ele adquire direitos e ele passa a ser meu herdeiro. Contudo, se esse nascituro não nasce com vida, ou seja, se torna um natimorto, não há essa sucessão de direitos e ele não é o meu herdeiro. Então, a divisão de bens, que a gente não vai se aprofundar aqui, porque não é o momento, essa divisão de bens, ela funciona de forma distinta para esse caso específico. Tá? E aí a gente tem a pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é ele representa um instrumento legítimo de destaque patrimonial. Ele é uma pessoa criada pelo direito que representa o interesse de várias outras pessoas jurídicas ou físicas, que têm elas todas um interesse em comum. E aí a gente tem várias teorias para a pessoa jurídica, né? Várias teorias, mas as 3 delas são a que mais importa para a gente definir o conceito de pessoa jurídica. A gente tem a teoria da ficção, a gente tem a teoria da realidade objetiva e a gente tem a teoria da realidade técnica. Opa. Da realidade técnica. Já adianto que a utilizada hoje é essa última, tá? A teoria da realidade técnica. A teoria da ficção dizia que a pessoa jurídica era uma ficção jurídica, era algo criado pelo direito que não existia no mundo de fatos, no mundo dos fatos, né? No mundo real. Eu não conseguiria pegar uma pessoa jurídica pelo braço e conversar com ela. Logo, ela era uma ficção do direito e ela advém de uns pensamentos, umas doutrinas ali da Idade Média que dizia que ela era uma ficção. Essa teoria, apesar de algumas pessoas ainda defenderem ela hoje, ela está bastante ultrapassada, tá? A gente não compreende mais que pessoas jurídicas são uma ficção do direito. São uma pessoa criada pelo direito que não existe no mundo dos fatos. A gente compreende, e aí está a grande diferença entre a teoria da realidade objetiva e da realidade técnica. Nelas duas a gente compreende que a pessoa jurídica é de fato uma pessoa distinta dos seus sócios. Ela existe no mundo de fato. Evidentemente, ela existe num formato imaterial. A gente não consegue ver ela, a gente não consegue tocar nela. Mas ela existe, tanto que possui diversos direitos, deveres, obrigações e assim por diante. A grande diferença entre a teoria da realidade objetiva e a teoria da realidade técnica é que, pela teoria da realidade objetiva, essa pessoa jurídica ela existe mesmo sem registro. Ela existe por uma união de vontade das pessoas de criá-la.
Contudo, na realidade técnica, ela necessariamente depende de um registro perante ao Estado, ou seja, eu preciso da validação do Estado para que ela possa de fato existir. Esse registro de fato seria, no caso, o registro do contrato social ou do estatuto social na junta comercial ou em qualquer outro órgão competente com a autorização e o processamento e o aval do Estado para que aquela pessoa jurídica se torne de fato tecnicamente uma pessoa com personalidade jurídica, tá? Depois a gente tem as consequências da personificação, ou seja, a pessoa jurídica, ela quando tem um registro, quando tem os registros averbados, está tudo certinho, ela passa a ter alguns direitos e deveres, como eu disse, decorrentes dessa personalidade. E os principais deles são: ela adquire um nome próprio, ela adquire uma nacionalidade própria, ela adquire um domicílio próprio, ela adquire uma existência distinta e ela adquire autonomia patrimonial. E aqui a gente está, o cerne de toda essa questão da pessoa jurídica reside, do meu ponto de vista, aqui, na autonomia patrimonial. Ela adquire um nome, porque a pessoa jurídica vai ter um nome próprio, com peculiaridades de cada tipo societário, mas vai ter um nome próprio. Ela adquire nacionalidade, ela vai ser brasileira, ela vai ser estrangeira, e assim por diante. Ela adquire um domicílio próprio, ou seja, ela tem um domicílio diferente, lógico, pode ser igual, mas diferente ou não dos seus sócios. Ela tem uma existência distinta, ou seja, ela não depende da existência dos seus sócios. Ela sequer possui as mesmas vontades do seu sócio. Lembre-se, uma pessoa jurídica pode ter vontades distintas do seu sócio. E ela adquire autonomia patrimonial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que o patrimônio da pessoa jurídica, o estabelecimento da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. E o patrimônio dos sócios é o patrimônio do sócio. Eles não se misturam. A pessoa jurídica tem patrimônios próprios e esses patrimônios próprios respondem por suas obrigações. Lógico, mais para frente a gente vai ver que existe possibilidade da gente alcançar o patrimônio dos sócios, das pessoas físicas ou jurídicas que são sócias daquela pessoa jurídica específica. Mas há essa autonomia patrimonial. Os patrimônios da pessoa jurídica são da pessoa jurídica e os patrimônios da pessoa física ou dos sócios da pessoa jurídica são dos sócios da pessoa jurídica. Tá certo?